Boa noite. Boa noite a todos que estão aí, a todos que estão chegando aí para nossa aula. Tudo bem com vocês, gente? Tranquilo? Então, vamos revisar aí, né? Eu estou bem também, gente. Vamos revisar aí o que a gente deu na nossa última aula, né? Nossa última aula a gente conheceu duas forças, né? Força peso, a gente viu que a força peso, ela não é igual à nossa massa, né? Massa em quilogramas, peso é uma força em newtons. E dependendo do planeta que eu estou, eu tenho um certo peso, né? Se eu estou na Terra, depende da gravidade, do valor da aceleração da gravidade. Se eu estou na Lua, outro valor. Então, a força peso em newtons depende da aceleração da gravidade, correto? E também nós conhecemos outra força, né, que é a força, no caso, de contato, né, uma força normal que está sempre paralela à nossa superfície de contato. Né? Então, a gente teve essas duas forças na última aula. E também as três leis de Newton. E quais são as três leis de Newton? Né? Nós temos a primeira, que é o princípio da inércia. Então, todo corpo ele tende a estar parado ou com velocidade constante, em movimento retilíneo uniforme, né, em equilíbrio estático, quando ele está em repouso, ou em equilíbrio dinâmico, né, quando ele está em MR1. Então, aí nós temos a nossa primeira lei, o princípio da inércia. Já na nossa segunda lei de Newton, né, o que nós temos? Ora, se nós temos uma força aplicada, né, ou várias forças aplicadas em um corpo, qual é a consequência dessa aplicação de forças? Uma aceleração, né? Então, o que eu posso dizer sobre a segunda lei de Newton, o nosso princípio aí da dinâmica? Eu posso dizer que a força que eu aplico no corpo, ou a resultante das forças que são aplicadas no corpo, elas são proporcionais à aceleração. Quanto maior força, maior aceleração. Menor força, menor aceleração. E também que a minha força depende também da massa, né? Quanto maior for a massa de um corpo, mais força eu preciso para tirar esse corpo de inércia, né? Então, nós temos uma equação que descreve isso, que é força igual a massa vezes aceleração, princípio da dinâmica, beleza? E nossa terceira lei de Newton, que é a lei do karma, né? Ação e reação. Então, para toda força de ação que eu exerço sobre outro corpo, existe uma força na mesma direção, porém em sentido oposto, que é a força de reação desse corpo para comigo, né? Nós precisamos de dois corpos e duas forças sendo aplicadas em corpos diferentes. Eu dei o exemplo lá, né, do cara malhando, né, e ele empurrava o chão, então uma força sendo aplicada pelo chão, e o chão impulsionava ele para cima, uma força de reação do chão sobre a mão desse cara. Beleza? Então, foram duas forças novas que nós conhecemos e as três leis de Newton. E o que nós vamos estudar hoje, então? Hoje nós vamos conhecer mais uma força que é decomposta em duas forças e vamos conhecer também outro plano, né? Porque a gente só viu o movimento na vertical e na horizontal. E agora não, a gente vai ver que existe mais um plano e mais outra direção. Beleza? Eu também trouxe, como eu prometi, um roteiro de simulador, né? Eu vou explicar durante a aula com duas perguntinhas para vocês responderem. E aí a gente vai falando sobre isso no decorrer da aula. Então, o mesmo esquema de sempre, né? Vou compartilhar aqui a tela. A gente inicia qualquer dúvida ou qualquer comentário, é só abrir o microfone, beleza? Então, vamos prosseguir.
Será abrir o slide. Tá dando aí para ver o slide, gente? Tá. Beleza. Então, vamos lá. Então, afinal, qual força eu vou apresentar para vocês hoje, né? A força chamada força de atrito. Mas, professora, você falou que ela era decomposta em duas forças? Sim. E eu vou mostrar quais são. São duas forças de atrito, né? E a gente pode ver aí um crossfiteiro, né, aqui, ó, que ele representa muito bem essa força de atrito tentando empurrar seu pneu sobre uma superfície rugosa. Beleza, e também um plano, né? Falei que nem tudo, infelizmente, é na direção vertical, em Y, e nem horizontal em X, mas um plano chamado plano inclinado, né? Representado também, a gente vai ver que ele é no formato de uma rampa de skate pela nossa medalhista, né? Que ganhou a prata, Raíssa Leal. Então a gente vai ver aí, tanto o crossfiteiro vai ter seu momento, quanto a nossa querida campeã olímpica. Vamos lá. Afinal, o que é, então, esse atrito, né? O que é atrito? O atrito ele é um tipo de força que está presente quando duas superfícies entram em contato. Então, se eu tenho duas superfícies e elas entram em contato uma com a outra, eu tenho força de atrito. Se nós olharmos aí para a nossa foto, né, uma caminhonete deu problema, e aí o motorista ele tem que empurrar essa caminhonete. Nesse sistema aí, do motorista empurrando a sua caminhonete, eu tenho três visualizações de força de atrito. Quais são? Primeiro, né, se eu olhar aqui para o pé desse motorista, ele está ali em atrito com o chão, né, com a superfície ali da estrada rugosa. Então, é meu primeiro sistema de força de atrito. Duas superfícies, força de atrito. Segunda superfície, a mão dele, né, está empurrando o carro, né? Então, eu tenho a superfície da mão dele com a superfície do carro, ou seja, elas estão em atrito, duas superfícies em contato. E, por fim, o que eu posso visualizar também é a roda desse carro e o chão, correto? Que também, quando entrar ali em movimento, pode ser uma força resistiva a esse movimento, eu vou ter uma força de atrito, né? A roda do carro em contato com a superfície rugosa do chão. Beleza? Então, para ter atrito, o que eu preciso? Duas superfícies que estão em contato. Exemplos aí, mais exemplos, né? Como eu falei, quando caminhamos e empurramos o chão para trás, além da nossa terceira lei de Newton, ação e reação, nós também temos duas superfícies. Temos atrito. Esfregar as mãos, né, gente? Duas superfícies, né? A primeira, mão direita, a esquerda, eu coloco uma em contato com a outra, esfrego, tem o quê? Atrito. E o lápis também, né? A escrita em si. Eu tenho um lápis, além da substância química, que é o grafite na ponta do lápis, né? O que acontece? Eu tenho um atrito entre o meu papel e a ponta do lápis, duas superfícies, contato, atrito. Então, quando eu escrevo ou quando eu desenho, o que temos? Temos atrito. E muita gente se esquece, porque quando se fala em força de atrito, a gente às vezes aprende, quem já viu, né, aí sobre força de atrito, acha que é uma força apenas contrária ao movimento, uma força que resiste ao movimento, mas não. Como eu falei para você, e a gente vai conhecer, né, nós temos dois tipos de forças de atrito. Tem uma aí, ó, as forças de atrito podem ser opostas ao movimento, dificultando, ou também uma que não é muito falada, que é a força de atrito a favor dos movimentos, né? Quando ela facilita a sua execução. A gente também hoje vai falar aí sobre esportes olímpicos. A gente tem esse esporte, que ele é um pouco estranho, né? De primeira vista, chamado curling.
né? O que acontece no curling? A gente tem um disco, correto, sobre uma superfície deslizante. E qual é o objetivo? A atleta, ela joga esse disco e nós temos um tipo de vassourinha, né? Que vai esfregando, ou seja, vai ter atrito, duas superfícies em contato, mas nesse caso ela quer chegar o mais rápido possível, mais perto do alvo. Então, o que vai acontecer? Esse tipo de força de atrito facilita o movimento. Eu esfrego para que tenha mais velocidade e atinge o que? O meu alvo. Beleza? Então, são dois tipos de força de atrito, não somente que dificulta, mas aquela que ajuda o movimento. Beleza? Então, consideremos, por exemplo, aí a situação abaixo, em que temos um bloco, ele está repousando sobre uma superfície ainda plana e horizontal, e nós vamos admitir que o bloco seja empurrado ali para a direita, né? Horizontalmente. Mas acontece uma coisa engraçada ali. Por quê? Porque mesmo aplicando uma força, eu não consigo fazer com que esse bloco saia do lugar. E por que ele não sai do lugar, mesmo com uma força sendo aplicada? Ocorre, gente, que esse bloco, ele recebe da superfície, nessa região de contato, né, ao ser empurrado, e ao sair do seu repouso, uma força contrária, nesse caso, ao movimento, que equilibra a força que está sendo aplicada. Nesse caso, nós temos a força de atrito que está resistindo ao movimento. Por isso, eu estou aplicando uma força, mas esse bloco não sai do lugar. Então, isso quer dizer o quê? Que a intensidade dessa força aplicada, ela está sendo igual à força resistiva ao movimento, que é a minha força de atrito. Beleza? Então, vamos conhecer essas duas forças, né? Eu falei que uma é resistiva e a outra, ela ajuda o movimento. Então, são chamadas, primeiro, força de atrito estático e força de atrito cinético, ou, em alguns livros, você vai encontrar chamado dinâmico. Exemplo dessas forças, quando eu falo força de atrito estático, a gente vê, por exemplo, aqui, né, um estudante, ele foi tentar ler seu livro, estudar, de repente se deparou com uma janela aonde tinha um sol muito quente. Aí ele falou, não, eu preciso trocar essa mesa de lugar. Ele foi tentar empurrar essa mesa, mas infelizmente ele estava o quê? Encontrando uma força de atrito estática, ou seja, resistindo ao movimento dessa mesa. Então ele tinha dificuldades para movimentar essa mesa. De igual modo, nós temos também o menino aqui, né, com um caixote, sabe-se lá o que tem dentro do caixote, ou somente o caixote, mas em contato com uma superfície rugosa. Ele também está tentando empurrar esse caixote e não está conseguindo. Por quê? Nós temos uma força de atrito estática, que dificulta, resiste ao movimento. E no caso do atrito cinético, chamado dinâmico? Aí a gente está falando, igual o curling lá, né? O que é uma superfície que desliza, né? A gente tem o patins também, a ginástica artística, por exemplo, né? O patins lá no gelo, o hóquei, são superfícies deslizantes. Tem atrito? Tem, mas o que elas dão? Velocidade. Elas facilitam o meu movimento, elas ajudam nesse movimento. Assim também como o atrito cinético de rolamento na bicicleta, quando a gente tem aí veículos de roda, né? Então, ela ajuda no movimento, ela facilita quando eu coloco essa roda o meu movimento. Então, eu chamo essa força de quê? Atrito cinético ou força de atrito dinâmico. Vamos conhecer um pouco mais a fundo e como a gente vai desenhar essas forças no diagrama de forças, né? Então, se o corpo, ele pode, eu falei muito de empurrado, né? Mas ele pode ser puxado também. Mas ele não consegue escorregar na superfície, isso significa que ele recebeu a ação de uma força de atrito, que o que impede o movimento, quando eu falo de força de atrito estático. E como é que eu desenho aonde que ela vai estar no meu corpo? Por exemplo, eu tenho uma superfície, um bloquinho amarelo,
tem uma força aplicada na horizontal, peso sempre para baixo, força de contato normal perpendicular à superfície, fazendo o ângulo de 90 graus, eu tenho que, na mesma direção da força aplicada, porém em sentido oposto, a minha força de atrito, que estará resistindo e dificultando o meu movimento. E nesse caso, se ela está na mesma direção em sentidos opostos, eu tenho que a força aplicada ela vai ser igual à força de atrito estático. A força de atrito estático ela vai ter um limite máximo, denominado de força de atrito estático máxima. O que é isso? É quando o meu corpo está prestes a entrar em movimento. Por exemplo, eu estou empurrando o meu bloco, ele ainda não entrou em movimento, mas ele está prestes, naquele limite, quase entrando em movimento, eu chamo de força de atrito estático máximo. E aí a gente tem a nossa primeira relação, né? Primeira equação aí da noite, que diz que eu posso calcular esse esse da força de atrito estático, que é dado por força de atrito estático máximo é igual a essa letra grega, que parece um U, né? A gente chama ela de mi estático, que é o quê? O coeficiente de atrito estático. Isso tem unidade, professora? Não, não tem, porque ele é um valor, é uma constante, ele depende do material. Então, cada material que eu atritar, né, em contato, as duas superfícies, um com o outro, ele tem um valor, e a gente vai ver uma tabelinha aí de atrito, de coeficiente de atrito estático, vezes o quê? A força normal, que é a força de contato. E quando eu calculo força, ela está em newtons, beleza? E a força de atrito cinético ou dinâmico? Então, quando eu falei, quando o corpo está escorregando, né, nessa superfície, é uma superfície deslizante, isso significa que a força de atrito que age nele é cinética ou dinâmica. Ah, então onde eu vou marcar essa cinética ou dinâmica? Professora, vai ser a favor do movimento? Não. As forças de atrito, quando você marca no corpo, apesar dela adquirir velocidade, ela está no sentido oposto à força aplicada, não ao movimento, mas à força aplicada. Vamos ver aqui, como um exemplo, eu separei aqui um vídeo, deixa eu ver se eu coloco aqui no YouTube, do curling. Vamos ver se abre aqui. Só para vocês entenderem o porquê dessa força estar em sentido oposto. Vou ver se eu acho aqui. Conseguem ver o vídeo? Conseguem ver o vídeo? Sim. Sim? Então vou soltar aqui, ó. O que vai acontecer? Ela vai soltar o disco com as vassourinhas. Olha lá. Elas estão no sentido oposto ao disco, beleza? Porém, facilitando o movimento. Então, elas estão em sentido oposto à força aplicada pelo disco que a atleta joga, beleza? Por isso, tanto a força de atrito estático quanto a força de atrito cinético, elas estão opostas à força aplicada. Ó, mais uma vez, ela soltou as vassourinhas, elas vão esfregando, atritando nessa superfície escorregadia, o quê? Opostas a essa força aplicada no disco. Deu para entender, gente? Até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, vamos voltar aqui aos nossos slides. Então, já sabem, né? Para onde que vai estar a nossa força de atrito? Sempre oposta à minha força aplicada, tá? Então, eu tenho outra relação. Posso calcular a força de atrito cinético? Posso. Força de atrito cinético é igual ao quê? O coeficiente, né, de atrito cinético vezes a minha normal.
A força de atrito cinético, gente, é constante, tá? E não depende da velocidade. Como vimos na relação matemática, ela depende do quê? Ela gera uma velocidade, mas ela não depende da velocidade. Ela depende do coeficiente de atrito cinético e a força de contato, que é a força normal. Então, na prática, a gente consegue observar, né, porque a física nada mais é do que observação dos fenômenos, né, da natureza, e o movimento é um fenômeno da natureza. Verifique-se que é mais difícil tirar um corpo do repouso do que manter em movimento. Né? E isso faz sentido com a nossa primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Por quê? Porque o nosso corpo ele tende a ficar em repouso. Né? Então é mais difícil, a não ser que a gente aplique uma força, né, que vá para a segunda lei de Newton, que é o princípio da dinâmica. Então é mais difícil colocar ele em movimento. E por isso, o que eu tiro de conclusão? Que o meu coeficiente de atrito estático ele vai ser maior ou igual ao coeficiente de atrito cinético. Né? Por quê? Porque é mais difícil tirar o meu corpo de repouso. Aí, como eu falei para vocês, né, o coeficiente de atrito, ele é uma característica dos materiais. Então, vamos observar se realmente o estático vai ser maior do que o cinético. Quando eu tenho, por exemplo, madeira atritando com madeira, eu tenho um coeficiente de atrito estático com o valor de 0,4. E o coeficiente de atrito dinâmico, 0,2, né? Coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Por isso eu coloquei dos dois jeitos, né? Lá na nossa última equação eu coloquei o μc, que é cinético, e esse é o μd dinâmico. Querem dizer a mesma coisa. Depende do livro, né, que você vai trabalhar. Se o atrito gelo sobre gelo, poxa, são superfícies deslizantes, né? Olha como é que é pequenininho o valor do coeficiente de atrito estático, 0,1. Porém, ele ainda é maior do que o dinâmico, né? 0,03. Borracha sobre cimento seco, já está alto, né? São superfícies muito rugosas. Coeficiente de atrito estático, 1, e o dinâmico, 0,8. Aço sobre aço seco, 0,8 estático, 0,6 o dinâmico. Aço sobre aço, mas quando eu faço o quê? Lubrificado. Então, 0,1 estático, 0,05 dinâmico. E a madeira sobre a neve, coeficiente de atrito estático, 0,5, sendo maior do que o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, 0,2. Beleza? Alguma dúvida sobre força de atrito até aqui, gente? Tá indo. Beleza, então. Então, nenhuma dúvida, tranquilo. Passarei alguns exercícios depois sobre força de atrito. Como eu falei para vocês, nem tudo é perfeito, né, no mundo real. Então, nós não temos apenas planos na horizontal e na vertical. Nós temos também um plano chamado plano inclinado. E o que é o plano inclinado? Ele é uma superfície plana, obviamente, porém elevada e inclinada. Como eu falei, o exemplo da raiz, nós temos uma rampa de skate, né? A gente vê ali no formato de um triângulo retângulo, né? Nós temos um ângulo de 90 graus aqui, uma certa altura, e nós temos também um ângulo θ ali, né? Na superfície de contato. E temos uma certa inclinação, beleza? Então, a gente tem alguns tipos de força sobre esse plano inclinado. Dois tipos que atuam nesse sistema. Quando a gente fala sem atrito, e a gente vai ver como calcular sem atrito agora, quais forças que atuam? Vamos prestar atenção, então. Quando eu falar de plano inclinado sem atrito, nós vamos ter ali a força peso, né, que é igual a massa vezes a gravidade. Porém, por causa desse ângulo aqui, ó, nós vamos ter essa força peso decomposta tanto na direção x quanto na direção y, beleza? Mas quando eu for calcular meus problemas sem atrito, eu só vou olhar
para a direção X, só para o meu peso em X, beleza? E o meu peso em X, ele vai ser igual a seno P seno de θ, ou, como P é igual a mg, massa vezes a gravidade, mg seno de θ. Por quê? Vou voltar aqui bem rápido. Porque esse ângulo ele vai ser espelhado bem aqui, ó, na direção Y, pegando aqui a direção inclinada do meu plano. Então, eu vou ter, como eu falei, na decomposição do peso, o peso em X e o peso em Y. Porém, quando eu quiser calcular sem atrito, eu apenas pego nessa direção X, que é a direção que o meu bloco está subindo ou descendo a minha rampa, beleza? Então, sem atrito, o que eu vou usar? Sem atrito, eu vou usar apenas o meu peso em X, que é P seno de θ. Então, eu posso calcular a normal, quando eu estou falando sem atrito, a normal ela é igual ao peso, simplesmente assim. Então, a normal é igual a massa vezes a gravidade, né, minha força de contato. E eu posso calcular o meu peso, que é a única força que atua ali no meu sistema, em X, que é P seno de θ. Lembra que quando o ângulo ele está longe, eu aceno, então, seno de θ, e quando ele está perto, eu comprimento. É apenas o ângulo espelhado, mas você pode guardar assim. Sem atrito, eu vou usar o quê? Apenas em X. Apenas em X, o meu peso em X vale P seno de θ. E a minha normal é igual ao peso, normal é igual a massa vezes gravidade. Beleza? Alguma dúvida aqui, gente? Pode falar, se tiver dúvida ou não entender. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Pode sim. Beleza, então. Então, sem atrito, eu posso usar o que? Normal igual a peso, normal igual a mg, peso em x, mg seno de θ, que é px seno de θ. E quando eu tiver atrito, como é que eu vou fazer no meu problema? Quando há atrito entre o plano e o objeto, simplesmente eu tenho a força de atrito e eu já aprendi para onde ela está, que é o quê? No sentido contrário à força aplicada. Nesse caso, eu só tenho o peso, ela está contrário ao peso em x, né? Quando ela desce ou sobe ali a minha rampa. Beleza? Então, nesse caso, como é que eu vou calcular meus problemas? Nesse caso, eu vou ter que olhar para as duas direções do meu peso, tanto em x quanto em y. Por quê? Primeiro, eu vou calcular minha força de atrito, é claro, que eu também já aprendi, que é igual ao coeficiente vezes a normal. E depois, nesse caso aqui, gente, a normal vai ser o quê? Igual ao meu peso em y. Beleza? Na direção y, ou seja, a normal é igual a P cosseno de θ. P é mg, então a normal é igual a mg cosseno de θ. E eu também vou olhar para a direção x, tá? Então, vai valer aquela minha equação, P de x é igual a P seno de θ, né? No caso, mg seno de θ. A gente vai fazer, né, dois exemplos para vocês entenderem, sem atrito e com atrito, e aí a gente vai poder utilizar e verificar melhor essas equações, beleza? Mas também eu posso calcular a aceleração no meu plano inclinado, né? No plano inclinado, como eu falei, há uma altura correspondente à elevação da rampa e um ângulo formado em relação horizontal. Então, nesse caso, a aceleração do objeto é constante devido à força peso e à normal. E para determinar o valor da aceleração no plano inclinado, a gente precisa encontrar a resultante, ou seja, aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E por isso a gente decompõe a força-peso tanto em x quanto em y. E como é que eu vou, então, quando eu precisar da aceleração no plano inclinado, como eu vou calcular essa aceleração? Vou aplicar a segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Só que qual é a força que atua aqui? Supondo que não tenha atrito, beleza? Eu tenho a força-peso.
sem atrito, eu vou olhar só para que direção que eu falei? Para a direção X. Então, P de X, que é a única força resultante no sistema, é igual a massa vezes a aceleração. P de X é que? P seno de θ, né? Igual a massa vezes a aceleração. Quem é P? mg. Massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade vezes seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Vou simplificar. Temos m de um lado, m de outro. Simplificando e isolando a aceleração, eu tenho, então, que a aceleração, quando eu não tenho atrito, ela é igual a gravidade vezes o seno de θ. Beleza? Tranquilo? Ah, professora, mas se tivesse atrito, eu ia o quê? Utilizar o meu peso também em Y. Beleza? Porque eu teria que achar a força de atrito, depois eu teria que achar a normal, a gente vai fazer um exemplo aqui com atrito. E aí sim, eu acharia, aplicando a segunda lei de Newton, a aceleração. Essa daqui é uma aceleração quando não temos atrito. Então vamos finalmente olhar esses exemplos para entender aonde eu vou aplicar e como eu vou aplicar essas equações com atrito e sem atrito. A gente tem uma questão aí da Unimap, de São Paulo, né, um bloco de massa de 5 kg, ele é arrastado ao longo de um plano inclinado sem atrito, conforme a figura que a gente vai ver. Para que o bloco adquira uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado para cima, ou seja, esse bloco vai subir a rampa, a intensidade da força aplicada ela deve ser quanto? Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, te dá o seno de θ, 0,8, cosseno de θ, 0,6. Sem atrito. Então, a gente tem aqui uma rampinha, um plano inclinado, uma força vai ser aplicada para cima, com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, né? E a gente precisa aí encontrar a intensidade dessa força. Então, dados, o problema me diz que não tem atrito, eu tenho a massa 5 kg, tenho essa aceleração para cima de 3 metros por segundo ao quadrado, e tenho seno e cosseno dos meus ângulos. Desculpa. Aplicando a segunda lei de Newton, então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Que forças eu tenho aplicado nesse bloco, gente? A força que eu quero para cima, empurrando esse bloco, menos o peso, que está sempre o quê? Para baixo, para o centro da Terra, né? E qual é a força que eu vou utilizar sem atrito? É em X. Então, é peso de X seno de θ, que é mg seno de θ. Então, força aplicada para cima menos a peso mg seno de θ, em X. Por quê? Porque não tem atrito, igual a massa vezes a aceleração. Beleza, isola a força, que é o que eu quero, para saber quanto que vale essa força que está empurrando para cima, é igual a massa vezes a aceleração, mais massa vezes a gravidade, vezes seno de θ. E aí é só substituir os valores, certo? Massa 5 kg, aceleração que está para cima, 3 metros por segundo ao quadrado, mais, de novo, massa 5 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno que ele me deu, que é 0,8. E aí, então, eu tenho uma força, uma intensidade que está empurrando ele para cima de 55 newtons. Alguma dúvida nesse problema, gente? Não. Não? Então, beleza. Então, sem atrito é assim que eu resolvo. Tranquilo. Vamos para mais uma. Unifor do Ceará. Um bloco de massa de 4 kg, ele vai ser abandonado, simplesmente abandonado, no plano inclinado, que tem o quê? 37 graus com a horizontal. E ele tem um coeficiente de atrito, 0,25. Opa, se tem coeficiente de atrito, tem atrito. Né? Então, uma informação que eu tenho. A aceleração do movimento do bloco é, aí agora sim, a gente vai calcular a aceleração com atrito. Beleza? Dados. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 37, que é meu ângulo, 0,60, cosseno de 37, 0,80. Então, agora a gente vai aprender a calcular a aceleração com atrito. Né? Então, eu tenho aí força-peso, porque o bloco está simplesmente abandonado, então não tem mais nenhuma força aplicada, além da força-peso. Força de atrito, força de contato normal. E agora, se eu tenho atrito, eu preciso olhar peso em X e peso
em Y, beleza? Então, tenho ali os meus dados, né? Massa 4 kg, todos a gravidade, o seno e o coeficiente. O que eu falei para vocês? Tem atrito? Tem que calcular primeiro a força de atrito. Eu já sei que é coeficiente de atrito vezes a força normal, beleza? Mas qual que é a força normal? Ué, a força normal, quando tem atrito, ela é igual à força peso, né? Nesse caso, em Y. Então, o normal é igual a mg vezes cosseno de θ. Beleza? Então, tenho a normal, vou calcular a força de atrito. Força de atrito é igual o coeficiente de atrito vezes a normal que eu acabei de achar, mg cosseno de θ. Beleza, achei a força de atrito. Por quê? Porque eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E quais forças eu tenho aplicadas nesse bloco? A força de atrito, né, que eu acabei de achar, e a força peso em X. Olha aí, eu primeiro analisei em Y e agora eu analiso em X. Então, peso em X, mg seno de θ, menos a força de atrito contrária à força peso, né? É igual a massa vezes a aceleração. Agora, beleza. Por quê? Porque eu tenho mg seno de θ, qual que é a força de atrito? Menos o coeficiente de atrito, o μ, vezes mg cosseno de θ. É igual a massa vezes a aceleração. Agora é só substituição de valores, que eu tenho todas as informações. Massa, 4 kg. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de 37, 0,60 ou 0,6, tanto faz. Menos o coeficiente de atrito, 0,25, vezes a massa, 4, vezes a gravidade, 10, vezes o cosseno de 37, 0,80 ou 0,8. É igual a massa 4 vezes a aceleração, que é o que eu quero. Isolando a aceleração e fazendo a nossa continha matemática, eu encontro uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Entenderam? Alguma dúvida aqui? Com atrito e sem atrito? Deu para entender? Eu sim. Deu? Então, tranquilo. Então, gente, só um minutinho, porque na próxima aula a gente vai ver mais uma força, tá? Que é chamada de tração, mas ela exige um pouco mais de atenção e tempo, beleza? Então eu vou deixar ela especialmente para a próxima aula, mas vamos aqui dar uma olhadinha no nosso simulador, que é o que eu quero que vocês façam essa semana, se possível, né? Que é o nosso FET. Para o pessoal que está chegando agora, né? Eu não sei se vocês já trabalharam com esse tipo de simulador. Ele é um site com simulador de experimentos de física, né? E também temos matemática, química, algumas outras matérias, alguns outros conceitos. E ele trabalha alguns roteiros de experimento, que eu posso visualizar ali os fenômenos físicos acontecendo. E a partir dessa visualização, dessa observação, eu posso tirar algumas conclusões. E todo mundo sabe que o ser humano ele é muito, né, visível, ele gosta muito de ver. Então, por isso que eu acho que experimentos são muito importantes para a sala de aula. Né? Experimentos, você nem precisa trabalhar, às vezes, com materiais muito, né, difíceis de encontrar. Você pode trabalhar com materiais de baixo custo. Né? Eu trabalho muito isso em sala de aula, eu gosto muito de trabalhar, né, presencial com experimentos, porque eu acho que o aluno ele consegue visualizar melhor os conceitos. E esse simulador, né, ele também é bastante importante por isso. Por quê? Porque aqui eu gosto de visualizar, de observar o fenômeno e tirar as minhas conclusões. Eu vou mandar direitinho para vocês o roteiro, o link, né, desse simulador, e nesse caso vai ter 2 perguntinhas só que eu quero muito que vocês respondam, né, através da visualização. Eu dou play aqui, né, no simulador, ele pega tanto em Android como no computador. O que vai acontecer? Eu tenho aqui 2 superfícies em contato, que são os livros de química e o livro de física. Representados aí, esse atrito, pelas moléculas em azul, o de química, e em verde, o de física. E eu tenho um termômetro aí na direita, né? Quem
teve aula comigo no primeiro semestre, eu dei Física 2, e a gente falou sobre temperatura, calor, né? E eu acredito que o professor Paulo Vitor também já deve ter trabalhado esses conceitos com vocês. Então, eu acredito que não vai ser difícil de responder as duas perguntas. O que eu posso fazer? Eu posso pegar superfícies e começar a atritar. E atritando, o que acontece com o meu termômetro? Sobe a temperatura. E quando eu paro de atritar, o que acontece? Diminui, correto? Então, eu posso fazer umas brincadeiras aí com esse experimento, né? Depois eu quero muito que vocês, né, visualizem. E aí vocês podem tirar a conclusão para essas duas perguntas que eu fiz lá no nosso roteiro, né? Então, no caso, eu vou atritar e vou observar tudo aquilo que está acontecendo ali e responder aquelas duas perguntas. Beleza? Eu quero resetar o sistema, é só apertar essa setinha aqui amarela no canto que volta ao início. Tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu aí? Só entrar e responder duas perguntas do roteiro, ok? Beleza? Beleza, essa vai disponibilizar lá no Classroom, né? Isso, eu vou colocar lá em PDF, bonitinho, para que vocês tenham acesso. Espera aí que eu vou voltar agora para falar com vocês rapidinho. Beleza. Só um minutinho. Então, beleza, gente, é o seguinte. Então, eu vou disponibilizar para vocês esse roteiro, vou disponibilizar. Aí eu estou pensando, se eu faço mais uma lista com plano inclinado e força de atrito, eu espero um pouco, eu acho que eu vou esperar um pouco a próxima aula, porque a gente vai ter tração. Que aí a gente acaba de trabalhar todo esse conteúdo da dinâmica no caso, beleza? Então, eu vou deixar lá, por enquanto, somente o roteiro, tá? Desse simulador. E o gabarito, né, que eu ainda não disponibilizei das leis de Newton, eu acho, né? Eu vou dar uma olhadinha lá depois no Class. Beleza? Alguma dúvida, algum comentário ou tá tranquilo aqui até o momento? Tá tranquilo. Tá indo. Então tá bom, gente. Então, boa noite para todos, né? Um grande beijo para vocês, até a próxima aula. E muito obrigado pela presença, né, de quem esteve comigo até aqui no momento. Beleza? Obrigada a você pela disponibilidade de estar com a gente. Boa noite, Obrigado. viu? Fique com Deus. Beijo. Beijo, então, gente. Beijo.